Ora, mais uma semana, episódio número 50 do Triângulo Ofensivo, com o vosso representante benfiquista, que sou eu, André Duarte, com o nosso representante sportinguista, como sempre, Igor Mota. Como estamos, Igor, depois deste roubo monumental que acabamos de assistir? Não foi roubo, mas uma boa noite a todos. E o nosso representante portista está de volta, não está, Ricardo? Não está de volta. Ainda mais uma semana e o Dr. Ricardo recusa-se a aparecer. Ele diz que enquanto o Porto não perder, não aparece. Então, o Porto tem que perder para na próxima semana. Próxima semana não, que nós vamos estar ausentes 15 dias agora no Natal e Ano Novo. Mas em janeiro ele volta a aparecer quando o Porto já estiver outra vez em terceiro lugar. Vamos a isso, Igor? Vamos a isso então. Começando aqui pela... Antes de ir ao Sporting Moreirense, vamos aqui falar da semana do Futebol Clube do Porto. Vamos primeiro ao jogo da Liga Europa, que nós deixamos por falar na semana passada, que o Porto ganhou por 2-1 frente ao Malmo da Suécia. Para mim o Porto dominou grande parte da partida e chegou a estar logo aos 2-0 ao intervalo. Foi uma noite europeia sem dificuldades, não concordas, Igor? Exato, uma partida bem dominante do Porto e esse Malmo também não causa perigo a ninguém. Temos falado muito do Samu estar de volta às grandes exibições, porque houve ali uma altura em que ele estava meio toque e foge e agora nestes jogos tem agarrado a titularidade de forma definitiva, não é verdade, Igor? Sim, eu acho que o Ricardo ele é até um pouco mais hater, vamos dizer assim, do que eu, não sei em relação a ti, mas ele estava um pouco em baixa mesmo, referente à temporada passada que ele vinha fazendo, mas parece que voltou a, pelo menos pode ter sido um lapso, mas ao que tudo parece voltou a ter boas atuações. E parece-me que tem um jogo agora um bocadinho mais associativo, consegue combinar bem com os colegas, vejo a fazer ali umas boas combinações nos golos do Porto. Acho que finalmente podem confiar nele para as várias fases do jogo, não só para ser aquele bicho de área que ele vinha a ser, não concordas? Exato, até isso que é o ponto que o Ricardo mais tocava sobre o Samu, que é essa questão dele não conseguir jogar com a bola no pé, no caso, ele é só um jogador de um único toque. E eu tenho visto, pelo menos nos últimos 3, 4 jogos, o Samu realmente vem fazendo um trabalho bem excepcional. Se for comparar com os outros jogos, ele realmente está conseguindo fazer o que um atacante tem que se fazer fora da área. É isso. E, bem, a highlight, a coisa mais bonita deste jogo do Malmo, se calhar foi o último lance com o gol do Malmo. É um bocado preocupante a falta de concentração e mentalidade do Porto, ou é que perderam com o Vitória na soberba, sofreram este golo. Não são assim uns sinais que eles estão assim um bocadinho desconcentrados, talvez? Sim, pode-se dizer que sim. Até porque quem viu o gol realmente vai entender do que a gente está a dizer. Porque eu acho que mesmo que era uma vitória garantida no último lance, ainda mais do jeito que foi, várias atrapalhadas, uma atrás da outra. Então, assim, realmente desligou, deu pane em geral. Mas podia ser uma partida que estava 1-0 e o Porto deixava dois pontos para trás. Ainda por cima Então, realmente. do jogador menos mediático do plantel do Porto, o pobre do Francisco Moura, que eu até acho que ele é bom, mas o pessoal do Porto não gosta muito dele. Mas eu até gosto do Francisco Moura, sinceramente. Enfim. Eu de todos que tenho visto, acho que o único ali que realmente eu acho que não tem o porquê estar nesse plantel, pelo menos na minha opinião, é o Pablo Rosário. Mas pronto, eu acho que é realmente por uma questão de gosto. Não gosto muito do estilo, mas eu acho que o plantel do Porto está muito equilibrado no momento. O Paulo Rosário também está lá porque acho que o Farioli trabalhou com ele, é um daqueles jogadores para tapar buracos, parece-me. Depois, o Porto ainda jogou no fim de semana contra o Estrela da Amadora e este aqui acho que ainda foi mais dominador, 3-1. Voltou a sofrer um golo, isto
é notícia quando o Porto sofre golos, especialmente este Porto, porque vinha de um recorde defensivo, o Diogo Costa, e agora 2 jogos seguidos a sofrer um golo, é um bocadinho estranho, com o Alan Varela a perder aquele cabeceamento. Os pontos fortes já toda a gente sabe, não é, Igor? Mas e os pontos fracos desta equipa do Porto? Veja algum neste momento? Sim, é difícil falar em pontos fracos, até porque é uma equipe que não perde. Então, mas eu acho que são esses momentos de desatenção. Eu acho que o próprio gol contra o Malmo diz muito contra o Estrela. Eu acho que era um gol evitável. Todos os gols vamos se dizer que é evitável, mas pronto. Acho que era um gol evitável contra o do Estrela. Então acho que são esses momentos em que realmente estão desligando e que talvez cause um perigo no futuro, até porque já viemos aqui e estamos dizendo já há um tempo que a equipe do Porto está cansando, é uma equipe que não vai conseguir chegar no fim da temporada no mesmo ritmo que iniciou e é normal, e talvez as equipes comecem a entender que contra o Porto às vezes o empate vai soar como uma vitória. Então, eu acho que é só realmente ter esse ponto de atenção no meio da partida ou no início que seja, se manter ali 100% focado, porque tem muitos momentos do jogo que o Porto não parece estar 100% focado. O homem do jogo, pode-se dizer que foi outra vez o Samu, mais uma vez, mas eu acho que deve-se dar aqui um destaque especial ao Rodrigo Mora, que nós já não tínhamos falado há alguns podcasts, e ele de facto, pá, é sofrível ver um daqueles jogadores no banco. Acho que um jogador daqueles não pode estar no banco, era o que o Ricardo já tinha dito no início da época. Vê-se que ele é mesmo, quando ele começa a jogar e a abrir o livro, é um jogador genial, que se vê que tem ali um futuro muito brilhante nos pés se não deixar escapar. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Sim, eu acho que os gols eles importam muito, lógico, mas já desde a partida contra o Malmo, eu acho que o Rodrigo Mora fez a melhor exibição do Porto. Eu acho que todos os lances ofensivos de perigo passaram por ele e, ok, não sei como que o Farioli vai montar isso. O Ricardo disse que ele prefere ter o Gabriel Veiga, o Farioli, no caso, prefere ter o Gabriel Veiga, mas eu acho que tá mais do que provado que o Rodrigo Mora é muito, muito superior ao Gabriel Veiga em questão de ofensividade. Quando ele tem a bola nos pés, ele cria muito mais perigo ao adversário do que o Gabriel Veiga. E, e esses 2 últimos jogos se provaram mais ainda. Mas pronto, Eu são acho que escolhas do Farioli. Opa, eu acho que é mesmo. Alguém tem que sair. Nem que o Gabri Veiga tenha aqui para extremo esquerdo e o Mora joga por dentro. Ou tem que arranjar ali uma solução, porque o Rodrigo Mora estar no banco é um crime contra o futebol, na minha opinião. Acho que é daqueles jogadores que fica bem e ficava ainda melhor de vermelho. Mas isso é outra história. Um jogador que não tem aparecido, já falando no meio campo do Porto, é o Eustáquio. Tu achas que ele pode sair no mercado de inverno? Sim, eu acho que ele perdeu espaço. Eu acho que até pode-se dizer que é normal ter perdido espaço nesse meio de jogadores tão bons tecnicamente e tão consistente também, que eu acho que era esse um dos problemas do Eustáquio, apesar de eu sempre achei ele um jogador nota 6 no máximo 6,5, nunca passou 6, é disso, pelo tipo um menos na minha 4 opinião. esforçado. Eustáquio. Então, eu acho que é o caminho natural que ele vai seguir, que é ir para alguma equipe de Dinamarca ou alguma coisa assim do gênero, porque eu acho que ele realmente perdeu espaço nesse plantel que tem muita qualidade no momento. É um jogador bom para o Feyenoord, para fazer companhia com o Tengsted e o Exato. Gonçalo Voar. É, é Não, para esses clubes, creio eu, lá para MLS, para esses lados ali que vai disputar a segunda prateleira da Europa. não, mas o Eustáquio sempre foi uma nota 10 para mim nos jogos contra o Benfica. Não sei como ele fazia sempre alguma coisa para nos beneficiar e só temos que agradecer ao Às vezes ele Eustáquio, quer mas vestir o vermelho. eu acho que ele não tem. Calma, em médios defensivos, o Mano Silva, mesmo coxo, ainda prefiro. Mas eu acho que pode estar perto de sair, porque
o Porto tem um plantel já muito completo nesse sentido. Ainda por mais que o Pablo Rosário parece o preferido do Farioli, acho que o Eustáquio está de saída neste mercado de inverno, ou então no verão, mas até lá não vai ter muitos minutos, com certeza. Vamos deixar a aposta, Igor. Temos que apostar aqui no jogo do Porto, Alverca Porto, aliás. Qual é a tua aposta, Igor? Gol de 3-1 para o Porto. 3 para o Rodrigo Porto. Mora. Rodrigo Mora. É uma boa aposta. Eu vou dizer 0-3 Samu. Alverca. Acho que vão facilitar contra o Porto. Mas bem, chega de azul e branco e vamos passar para a melhor semana de todas, que é a semana do Benfica. Moreirense 0, Benfica 4. Este fim de semana foi um resultado surpreendente, Igor. Fiquei surpreendido pela positiva com esta vitória contundente em Moreira de Cónegos. Estava à espera de uma deslocação assim sofrida, mas o Benfica conseguiu marcar na primeira parte e acho que isso desbloqueou o jogo. Na segunda parte o Moreirense ainda ofereceu o terceiro e o quarto golo, naquelas, pronto, aquilo foram umas prendas para o Pavlidis e depois para o Aursnes. Vejo melhorias no Sudakov, que já parece ter encontrado a sua forma. Vejo melhorias no Aursnes, que andava ali um bocado em baixo depois de ter tido muitas mudanças de posição de uma só vez, mas agora parece estar a voltar aos seus melhores jogos a extremo, que já estava a fazer no início da época e agora voltou a fazer, com boas combinações com o Dedic. Apesar dele pecar um pouco na finalização ainda, mas pronto, isso é tolerável. O Tomás Araújo também fez muita diferença contra estas equipas de bloco baixo. Foi bem planeado e bem executado o jogo, nada a apontar. E como sempre, não podemos deixar de falar do homem, do mito, da lenda, Pavlidis. Claramente o melhor avançado da liga desde a saída do Gyökeres, um dos top 3 ou top 4 melhores jogadores do campeonato português neste momento e, sinceramente, acho que o Pavlidis tem já alguma idade, por isso não vai ser vendido tão cedo. Pode-se tornar uma lenda benfiquista com mais esta época e mais a próxima, se continuar neste nível. Pode-se tornar uma lenda de vermelho e branco. Igor, estavas na expectativa que o Benfica perdesse pontos neste jogo, não é verdade? O que é que se passou? Não, acho que é mais críticas ao Moreirense do que não deva elogios a essa equipe e a esse jogo que fez o Benfica, mas podemos concordar que Moreirense, no caso, foi abaixo. Eu acho que todos esperavam ao menos um jogo com muitos embates, talvez um jogo até complicado e com 2 gols de diferença no máximo. Realmente esse 4-0 é uma vantagem muito larga para os jogos que eu vinha vendo do Moreirense, que apresenta um bom futebol, pelo menos na minha opinião. Mas é isso, acho que o Benfica conseguiu encontrar espaços e aproveitou muito bem as prendas que o Moreirense deu. Assim, sabe bem fazer os caldos dos jogos do Benfica, Igor. Já estava a precisar de alguns bons rescaldos. Isto é uma vitória contra o Moreirense, já é uma grande vitória. Estou mais confiante que neste mês de dezembro. A gente estava com medo, já lá vai Sporting, já lá vai Moreirense, falta Famalicão e Braga. Famalicão e Braga, pronto, também são difíceis, mas vamos ver o que é que dá. Depois tivemos o jogo da taça, que a gente se esqueceu de apostar no último podcast, mas que o Benfica venceu 2-0. Também gostei deste jogo, não há muito a dizer. Boa rotação da equipa, Ivanovic, Eldrup e Prestiani estiveram ok, não vou dizer bem, mas vou dizer ok. Richard Reis continua a somar com aquele grande remate em gaveta. Acho que pontos negativos, se calhar o Manu precisa de ganhar mais algum ritmo, ainda parece estar a recuperar da lesão. Este foi um bom jogo para ele ser colocado a jogar.
E depois o Arsens também entrou bem e viu-se que deu dinâmica à equipa. A única coisa que me continua a chatear na Taça de Portugal é ver o Otamendi a marcar penaltis e depois a falhá-los. É que ainda se fosse ele a marcá-los e depois e acertasse na baliza, quer dizer, ele acerta na baliza, mas aquilo já são 2 penaltis que ele perde de uma maneira um bocadinho estranha. Não percebo porque é que não é outro jogador, ou aliás, percebo, porque pronto, não há assim um grande nome em campo. Mas pronto, o Ivanovic devia poder bater penaltis. O Sudakov, que é o 10. O Sudakov podia bater penaltis. Agora, um jogador que vai marcar quase não marca penaltis durante a época, vai marcar 2 e já falhou 2, é sinal que é melhor pensar noutra situação, noutra solução aqui para quando o Pavlidis não está em campo. Quem é que tu achas que deve bater os penaltis, Igor? Se não tiver Pavlidis, é Ivanovic, porque isso, logicamente o Ivanovic vai estar no lugar e é o centroavante reserva, então para mim os atacantes têm que ser os primeiros. E se o Ivanovic não tiver com segurança, tem que ser o Sudakov. Ele tem que entender que ele tá com a 10 do Benfica e estar com a 10 não é só colocar ela ali e achar que por isso mesmo. Ele tem um como que eu posso dizer? Um cargo ali que ele tem que ter essa responsabilidade nesses momentos. Lógico, o Otamendi, muito provável, chama essa responsabilidade por ser o capitão e por ser o mais experiente do elenco, mas pênaltis eu acho que não é questão de ser líder ou qualquer outra coisa. Eu acho que pênalti é questão de habilidade e quem está confiante para bater no momento. Então, esses jogadores, principalmente de frente, têm que chamar a responsabilidade. Por exemplo, um bom jogador para bater era o Richard Rios também. Sim, também. Não, Está confiante, está com o pé quente, exato. visava mais um jogo, era bom. Eu acho que no Mas depois, Palmeiras ele mas chegou depois a bater e falhasse, fez. enfim. Então, assim, eu acho que. Não sei se ele é um treinador de pênaltis, creio que não. Mas por estar com confiança, eu acho que talvez bateria melhor que o Otamendi. Eu acho que o Richard Rios, por exemplo, seria um daqueles que ia fechar o olho e ia chutar em um dos 2 cantos. Muito De força, dificilmente o goleiro chegaria. enfim. Bom, E de força, exato, e batesse de de força. força, não como o Otamendi chutou, exato. Então, Bem, assim, eu acho que tem outras opções à frente do Otamendi, apesar de entender esse gesto de liderança que ele está fazendo, mas como eu já disse, eu acho que no momento tu não precisa de liderança, tu precisa de gol para ganhar. bem, antes de arrumarmos o Benfica, vou aqui introduzir um tópico de mercado inesperado, Igor. Parece que está nos jornais já há várias semanas que um certo extremo barra médio avançado barra segundo avançado quer regressar ao Benfica depois de uma época e meia fora do seu clube do coração. Rafa Silva não se deu bem no Besiktas, tem havido muitas polémicas, o homem quer voltar a Portugal. Achas que é a solução que o Benfica precisa neste momento? Sim, eu acho que não é a melhor solução, mas pro que o Benfica tem hoje de substitutos, que por exemplo é o Sheldrup ou o próprio Luque Bacchio, que no momento está machucado e quando voltar vai ser reserva, eu acho que o Rafa consegue brigar sim por uma posição. Tu sentes que o Rafa seria uma ameaça ao Sporting? Não, daí eu já acho que não. Eu acho que ele tem muita identificação com o Benfica, então ele pode sim chegar e fazer um. Não sei se vai vir agora nesse meio de temporada ou se vai ser só no verão. Mas eu acho que ele tem sim capacidade de chegar e fazer uma boa ou uma excelente temporada, até pela identificação que ele tem com o clube. Mas eu acho que ele vem mesmo mais para compor elenco. Acho É, que ele não vem para ser um jogador desequilibrador. é assim, temos que ver o perfil de jogadores que nós contratamos. Quer dizer, tu tens uma equipa que tem falta de instinto matador, que é esse o maior problema no Benfica neste momento. E vais contratar o Rafa. O Rafa, com todo respeito, o Rafa safou o Benfica em muitos jogos e teve exibições e acho que ficou na história do Benfica como um jogador de nível A ou nível S ou o que lhe quiserem chamar. Mas o homem falhava tanto o golo de baliza aberta.
Era incrível. Eu lembro-me do jogo com o Farense em que ele falhou para aí umas 4 ou 5. Acho que o estádio esteve pronto para o matar ali por causa de tanta bola que ele falhou. E não sei, também temos que ver o que é que há no mercado, porque não há assim nada assim no mercado de super bom. E o Rafa, é como tu dizes, se vier é para compor o plantel e pouco mais. Num apuro não tens nada, mete o Rafa lá para dentro a ver o que é que acontece. Mas assim, para ser titular, não o vejo. É um bocado mau dizer, porque o Rafa é uma lenda do Benfica, mas eu não o vejo a ganhar o lugar ao Leandro Barreiro neste momento. E eu acho até pelo. Eu não diria que o Leandro Barreiro é melhor que o Rafa ou pior. Mas eu acho que pelo momento em que o Leandro Barreiro se encontra, que ele realmente, junto com a equipe do Benfica que vinha mal, agora juntos eles conseguiram fazer aí uma sequência de jogos bons. Então eu também não vejo ele perdendo vaga pro Rafa no momento, não. Eu diria mais que o Rafa realmente brigaria ali com o próprio Luke Bacchio e Sheldrup para ver quem que seria o primeiro, o 12º jogador. Com o Sheldrup e o Prestiani, quer dizer, o Luqueba que está lesionado ainda. Tem o Só, Luke Bacchio lesionado, daí entra o Prestiani no lugar do Luke Bacchio, exato. só. Com o Prestiani e Sheldrup. Pois, bem, não sei, mas é daquelas coisas. Não vou dizer, não queremos, porque imagina que ele vem e marca um monte de golos, mas não era a minha primeira escolha. Mas também não há muita coisa disponível no mercado, a verdade é essa. A época tinha de ser melhor planeada, mas isso já lá vai. E o que sobra é apostar no Benfica Famalicão, Igor. Qual Se é João a Mário tua aposta? voltasse, André. Ui, isto. E o Pizzi também pode? O Pizzi está disponível O também. grande Pise. O Pizzi, Pronto, o pronto. Ferro. Vamos buscá-los a todos. Fazemos outra vez a época de 19-20. E o Tendstead também. O Di Maria Que é farta-se genial. do Rosário Central. O Sim, Botafogo exato. devolve o Arthur Cabral. Esta seria uma. E o Coxu só está emprestado ao Besiktas. Pode voltar no fim da. Exato, o Besiktas devolve isso tudo. O Arthur Koglu também, Pronto. devolve isso todos. Não, Olha. mas Já fica com 2 plantel, o Benfica. é, falando a sério, acho que temos de pensar melhor qual é a nossa estratégia de mercado, porque isto de ir. Se mandamos um jogador embora e o vendemos para o Besiktas já nem 2 épocas atrás, ir buscá-lo outra vez, não sei, não faz muito sentido para mim. Mas é o que é. E ele quer voltar a Portugal e imagina vê-lo vestido de verde e branco, de azul e branco. Não, não íamos querer. Por isso, é pensar no que se quer fazer. Igor, diz aí a tua aposta. Benfica Famalicão. Pois é, Benfica e Famalicão. Não vou jogar contra o Benfica, apesar do Famalicão estar bem. Famalicão está Vou forte. de 3. Não, 2-1 Benfica. 2-1 para o Benfica. E golos. E gols de Pavlidis. Pavlidis. Sim. Bem apostado. O que é que eu pus aqui? Eu tenho 2-1 com gol de Pavlidis também. Vou mudar e vou mudar para 2-0 gol de Pavlidis na mesma. Porque apostar no Benfica e não apostar no Pavlidis é sacrificar loucura. pontos. É sacrificar pontos no jogo das apostas. Enfim. Passamos então para a semana do Sporting, que teve aqui um jogo que vai dar que falar nos próximos dias, que a gente acabou de ver. Nós estamos a gravar isto à quinta-feira, neste momento o Porto ainda está a jogar. Diz aí quanto é que está o Porto. Ok, já vejo, só um segundo. Tá 2-1 Porto ainda. Está 2-1 Porto. 60 minutos. Em princípio irão ganhar ao Famalicão, se tudo correr de feição. E o Sporting acabou de ganhar ao Santa Clara após prolongamento, num jogo que... Bem, já vamos falar, mas primeiro temos a goleada do fim de semana contra o AVS. Sporting 6, AVS 0. Igor, o Sporting goleou o último classificado da Liga. Era preciso um resultado destes para aumentar a moral depois daqueles jogos um bocadinho menos conseguidos contra o Benfica e contra o Bayern. Sim, eu acho que já os 2 jogos ali eram jogos que
Já imaginávamos que perderíamos pontos. Não tem que ser mentiroso ao ponto de falar que não imaginávamos. E contra o AVS fizeram o que tinha que ser feito. Essa equipe do AVS é muito fraquíssima, não causa perigo a ninguém. E o Sporting aproveitou para elevar a sua moral. Achas que o Sporting continua a ser o melhor dos três grandes nos supostos jogos pequenos? Contra estas equipas da metade da tabela para baixo? Olha, até a partida contra o AVS, eu diria que sim. Pois E tiveste. depois veio uma partida que complicou um pouco, mas É. partindo do princípio até o jogo contra o AVS, sim, eu acho que o Sporting consegue fazer o resultado, e mesmo quando não é um resultado tão alargado, às vezes 1-0 ou o próprio 2-0, são jogos em que o Sporting controla muito bem e não causa medo aos seus torcedores. Então acho que sim, eles conseguem fazer muito bem esse papel de não perder ponto e nem passar medo contra essas equipes inferiores. E também até ao jogo do AVS a gente tinha a sensação que as soluções que foram encontradas para as lesões do Pote e do Kenda até estavam a resultar bem. A solução do Maxi a extremo e Mangas a lateral parece ter funcionado bem. Pelo menos não se sentiu a falta do Pote. O Maxi apareceu ali como um extremo de carreira mesmo, não achaste? Sim, mas eu ainda, apesar do gol e da boa atuação, eu ainda prefiro um extremo real, um extremo de verdade. Por exemplo, eu sei que o próprio Alisson Santos é muito jovem, o próprio Salvador Blopa também é muito jovem, mas eu acho que seriam jogadores que aproveitariam melhor é, esse lado do campo. Eu acho que são jogadores que estão acostumados a jogar nessa área e pronto, eu acho, talvez a opinião mais pessoal mesmo, mas sim, eu acho que o Marcos Araújo não fez um mau jogo. E até fez 2 gols, mas pronto. Muito bem. E passamos para o jogo que se calhar vai ocupar mais tempo de discussão no nosso podcast. Santa Clara 2, Sporting 2. Sporting começou a ganhar, Igor, mas depois fez uma coisa que eu já vi o Sporting fazer várias vezes esta época: tirar o pé do pedal, até mesmo contra o Benfica, tirar um bocadinho o pé do pedal, ficar um bocado na expectativa e sofrer logo o empate a seguir. E depois já vamos ao depois. O que é que achaste da primeira parte? Vamos por partes. Sim, eu acho que o que tu disse se resume muito. Eu acho que o Sporting começou bem a partida, controlando, tendo as melhores ações e acabou relaxando depois que fez o primeiro gol. E o Santa Clara, não é uma equipe boa, apesar de não estar tão bem na liga, tão bem colocado, E mas em não é uma casa equipe boa. são sempre E, chatos. exato, são sempre chatos e pronto, o Gabriel Silva foi quem fez o segundo gol, mas falando justamente dele, que já teve uma temporada passada muito boa e o Sporting acabou por dar corda para quem não deveria ter dado e acabou se complicando e que não precisava. Ah, e depois tivemos uma segunda parte. E a meio da segunda parte, a meio não, já dá para o final, 84 minutos, o Santa Clara faz o golo do 2-1. E imediatamente após o golo seguem-se uma série de injustiças, na minha opinião, contra a comunidade açoriana como um todo e contra mim especificamente, que sou visualizador de futebol e gosto de ver jogos que façam sentido. E este jogo não fez sentido, Igor. Porque, primeiro, vamos ao vermelho. Aquilo em que mundo é que é vermelho? Aquilo é uma agressão. Não é? Tu achas que é agressão, aquele vermelho? Não, Eu, não, eu não quando vou vi vermelho, eu dizer. pensei que tinha que levar segundo amarelo o homem que fez a rasteira. Eu nunca Não, imaginei que aquilo fosse um vermelho por agressão. não seria conduzente a uma vitória tão escandalosa quanto essa. Desculpa, não percebi. O que é que não seria condizente? Eu O... não vou passar pano, vamos dizer, para tudo que Ah, aconteceu depois mas do segundo gol acho do bem. Santa Clara.
Eu acho É. que eu já venho Nem dizendo 5 isso minutos há uns passaram. episódios. Ligou para lá. O Sporting está a perder na taça. Peço desculpa. O que é que se está a passar? O João Pinheiro quer manter o emprego? Não pode ser. Expulsão já e penalti inventado, se faz favor. E desliga o telefone, é isto que a Liga faz. Não, mas descreve-me, Igor, o que é que tu achaste disto. Bom, vamos lá, eu acho que até o momento do Road Santa Clara, que depois do Road Santa Clara, eu acho que teve uma outra partida. Mas pronto, eu acho que até o Roll, eu acho que o Sporting teve ainda algumas chances de gols. Eu acho que o Sporting foi até mais superior. Eu acho que faltou muita pontaria nesse jogo, eu acho que faltou calma muitas das vezes. Faltou ser um pouco solidário com o companheiro. E isso tudo complicou ainda mais quando no fim do jogo o Santa Clara faz o 2-1. E depois do 2-1 não tem como eu falar o contrário. Eu já disse que eu prefiro perder do que ganhar roubado. E nesse jogo eu acho que seria justo o resultado de 2-1 para Santa Clara. Eu acho que tudo que vem depois é em relação à expulsão e ao pênalti, que realmente é algo que só o árbitro consegue ver, infelizmente. Mas é como eu já venho dizendo há alguns episódios, que contra essas equipes menores, Sporting, Porto e Benfica, eles têm esse poder e acaba por ser feio. Isto já vi muita coisa. E o que tu disseste de não gostar, prefiro perder do que ganhar roubado, eu não subscrevo. Eu gosto de se ganhar roubado também é ganhar. Mas, e já vi o meu clube ser beneficiado também algumas vezes. Não muitas, mas algumas. Mas Ok, convenhamos que continua. o Sporting nas últimas taças de Portugal é sempre um regabof total. Duas taças de Portugal atrás, eu vou fazer outra vez o resumo. Duas taças de Portugal atrás. Benfica Sporting. Sporting começa a ganhar, está a ganhar 2-0 na segunda parte. O Benfica marca o 2-1 e o Di Maria remata com o pé esquerdo, acho que foi com o pé esquerdo, e consegue marcar. Na altura era o Franco Israel, o guarda-redes. E depois Mas o jogador passou à frente do Franco Israel. e o gol é invalidado porque o Tengsted passou à frente do Franco Israel. Nem estava à frente durante o remate, passou à frente um bocadinho antes do remate e invalidaram o golo. Quando a bola saiu do pé de Di Maria, o Franco Israel tinha a visão desimpedida. E o Sporting ganhou essa meia final. Ano seguinte, final entre Benfica e Sporting. O Mateus Reis dá uma pisada na cabeça do Belotti e não é expulso. E depois seguem-se. Mas é um lance totalmente interpretativo, na minha Totalmente. opinião. A pisada na cabeça do Belotti é interpretativo? Interpretativo Eu digo que é como? interpretativo porque o jogador está abaixado e o jogador que está em cima ele não tem a visão Só se da for parte de baixo. interpretação de um texto do Shakespeare. Não, eu acho que ele tem um momento maldoso, que eu acho que se ele não pisa na cabeça, ele pisaria em qualquer outra parte do corpo. Eu acho que isso aconteceria. Mas eu acho que o pisão exatamente na cabeça, eu acho que já é algo interpretativo. Eu acho que não foi algo de veras por querer. Nem vou discutir isto outra vez, vou acabar o meu resumo. E agora, este ano, temos Santa Clara a ganhar durante nem 5 minutos e surge uma expulsão que eu acho que já foi duvidosa, mas depois, isto nem é só roubar, isto é o roubo e a demora para o roubo, porque foram 12 Tem que ver minutos. se caiu na conta. Era isso que estavam a ver, não era no VAR? Já caiu na conta. Vamos estar mais de 5 minutos a ver o fora de jogo. Estou a ver as linhas do Mangas. Muito lenta, não consegui entrar no app do banco. Puseste transferência imediata. Não, isto é de um nível que já não se pensava possível. Quando começou o VAR,
A gente habituou-se a estas coisas longas, os árbitros ainda não sabiam bem como é que funcionava a tecnologia, onde é que está o botão, onde é que eu desenho a linha, posso desenhar no Paint ou desenho aqui no programa específico da liga. Pronto, eles ainda estavam a descobrir, eu até admitia aí umas pausas de 10 minutos. Agora, uma pausa de 12 minutos para ver o quê? Para ver que não houve nada e tentar inventar que houve alguma coisa. Estavam ali a tentar analisar todos os pixels para encontrarem uma mão no ombro do Yulman por parte de um jogador do Santa Clara. Uma mão no ombro. E dizer que houve uma carga. E depois eu gostei da justificação quando foi para... Depois o próprio João Pinheiro teve 5 minutos no VAR, supostamente para lhes explicarem que o dinheiro também vai cair na conta dele. Deve ter sido isso. E depois volta e diz: o jogador atinge de forma imprudente. Penal. O que é atingir de forma imprudente? Pousar a mão no ombro é atingir de forma imprudente? Ainda se dissesse que é uma carga ostensiva? Agora, atingiu de forma imprudente? Tipo, tocou-lhe com o mindinho na bochecha? Não percebo. Não percebo. E após 13 minutos de revisão de VAR e coisa, e depois voarem mais cartões para o banco do Santa Clara, o João Pinheiro lá decide que vão marcar o penalti e o Luís Soares marca o penalti e, estando reduzido a 10, no prolongamento acontece o inevitável e o Sporting ganha 3-2. É uma vitória que deixa... que sabe a derrota, Igor. Só te digo isso. Uma vitória que sabe a derrota para vocês e espero que a justiça seja feita nas próximas rondas da Taça de Portugal. Tens mais alguma coisa a dizer? Não, deixo por isso. Não, mas fala-me aí Mas o que é que se passou exatamente com o Sporting neste jogo? Porque, para além do roubo, eles não jogaram nada. E Eu acho que tem que ser dito que sim, é falta aquilo ali. que a gente tinha dito contra o AVS, que contra as equipes inferiores o Sporting tinha sobressaído. E essa partida foi totalmente o contrário. O Sporting, apesar de ter tido um grande volume de jogo e ter criado algumas situações, apesar de que eu achar ainda que faltou muita solidariedade, faltou muita pontaria dos jogadores, faltou muita calma no momento da finalização. Eu acho que o Sporting titubeou em alguns momentos e realmente sentou no resultado que conseguiu assim muito cedo, apesar de ter tomado ainda empate na primeira etapa, mas eu acho que o Sporting realmente relaxou, não muito, mas deu uma certa relaxada a partir do momento que conseguiu marcar o gol cedo. E, e pronto, como eu já tinha dito, Santa Clara não é nenhuma equipe boba, apesar de estar mal na tabela, é uma equipe que sabe jogar. E foi por isso que causaram tanto incômodo ao Sporting. Qual é que é a tua perspectiva para o próximo jogo do Sporting contra o Vitória de Guimarães? Vai ser uma deslocação difícil aí em Guimarães e o Sporting vai, não sabemos se em má fase, em fase de roubalheira, mas quantos penaltis é que vão inventar contra o Guimarães neste jogo? Diz-me antes assim. Contra o Guimarães não é preciso. Jogar contra os cegos vai ser 3-0 para o Sporting. 0-3 para o Sporting. Olha, que o Guimarães ganhou ao Porto esta época. Foi a única equipa a nível nacional que ganhou ao Porto. Hã? Mas porque o Porto deixou. E quem é que marca? Soares. Soares. Eu vou dizer... Eu acho que o Sporting não tem habilidade para ganhar 3-0 em Guimarães. Isso é coisas para profissionais. Vou dizer... 1-2 Luís Soares também. Porque também não estou a ver quem mais é que marca golos. Pode marcar o Geni, pode marcar... Vamos pôr o Geni, vamos pôr o Catamo. O Catamo aparece sempre nos momentos negros do Sporting. Vamos pôr o Catamo. E ficamos por aí nas apostas a nível nacional. Quem é que tu achas que vai estar na frente do campeonato quando nós voltarmos no dia 8, Igor? O Porto. E o meu medo é que esteja com mais vantagem do que está no momento. Mais vantagem para o Sporting ou para o Benfica? Ou para os dois? Para os dois. Ai. Esse é o meu real medo. Isso realmente é o que me preocupa muito.
Não, acho que eles não estão muito propensos a perder pontos, especialmente porque os adversários não são assim de um calibre, não são do mesmo calibre dos do Benfica, por exemplo, que é Famalicão e Braga. Mas mesmo assim, acho que vai ali chegar, vai haver um momento na época. Ainda está para chegar, Igor, está quase a chegar. Eu estou a dizer isto há um mês, mas está quase a chegar o momento em que o Porto começa a cochear na tabela Não, classificativa. mas o Porto pega uma tabela fácil, até vamos dizer. Não, Que não. é, tem o Famalicão, mas depois tem a Alverca, tem a VS, Santa Clara, depois o próprio Vitória. Então, de 12 pontos, dificilmente o Porto não faz 9. Vamos ver. Bem, um jogo que podemos ainda falar, não apostamos, mas é um jogo relevante para o futebol mundial. O PSG teve um empate com o Flamengo para a Taça Intercontinental, que ainda existe, eu descobri que ainda existe, apesar do Mundial de Clubes ter vindo um bocado a fazer o papel de terminar o campeão mundial de clubes. Agora a taça intercontinental continua a existir e joga-se todos os anos e não de 4 em 4 como ao Mundial de Clubes. Isto é um bocado confuso, mas continua a existir. E foi um jogo que o Flamengo até se bateu bem, mas perdeu nos penaltis, Igor. Tu que viste do início ao fim, diz-me o que é que achaste. Acho que foi sempre uma equipe a correr atrás vamos dizer, o rato correndo atrás do queijo. Basicamente foi isso. Foi isso a partida inteira. Eu acho que apesar do 1-1, lógico, e teve muitos momentos em que a torcida do Flamengo deve ter ficado até feliz, porque o Flamengo conseguiu criar ali um lance ou outro, muitos arremates para fora, sim, mas conseguiu criar situações de vantagem, principalmente numéricas. Acho que a equipe do Flamengo, até por isso, tem de ser um ponto a ser citado, que é fisicamente, eu acho que foi uma surpresa, que normalmente os jogadores europeus fisicamente são muito melhores, mas pronto. Eu acho que o PSG foi melhor do início ao fim, cedeu alguns espaços, mas perdeu muitas oportunidades. O PSG poderia ter feito 3-4-1-5 fácil, muito fácil mesmo. Acho que perdeu muitas oportunidades. E acabou que o Marquinhos tentou ainda ajudar o Flamengo, fez um pênalti. E o Flamengo conseguiu levar para a prorrogação e para os pênaltis, mas não foi suficiente. Eu acho que o PSG foi o justo vencedor. Eu acho Poderia que, até ter sido no tempo normal. acho que isso é uma revisão do jogo de Palmeirense, sinceramente, Igor. Vá, diz aí quem é que foi melhor do PSG e quem é que foi melhor do Flamengo. Do PSG, eu diria que foi o João Neves. Claro. Eu acho que o João Neves conseguiu controlar bem a partida. O próprio Kvaratskhelia, eu acho que ele saiu no fim da partida, mas ele já estava esgotado mesmo, já estava é, sem forças para continuar correndo. Mas eu fico entre João Neves, é um pouco a mais ainda que o Kvaratskhelia. E do Flamengo, eu acho que o Léo Ortiz, que é o defensor central. Eu acho que o Léo Ortiz fez uma grande partida. Conseguiu rebater muitas vezes, conseguiu parar alguns ataques promissores do PSG, apesar de não ter sido o suficiente. Muito bem. Quem é que achas que no geral é o melhor jogador do Flamengo? Que eu nem conheço muito bem o plantel do Flamengo. Sei que está lá o Jorginho, o Samuel Lino, mas assim, jogadores que já tiveram algum nome na Europa. Sim. Tirando esses, não conheço muito bem o plantel do Flamengo, mas até nem dizem que não é mau. Quem é que é o melhor jogador? O melhor, sem dúvida alguma, é o Cebolinha. camisa 10, De Arrascaeta, não, Cebolinha não. O monstro Cebolinha não. Oh, Mas o De mas Arrascaeta é o melhor jogador, sem dúvidas. Tem ainda, um. Diz isso. não, desculpa. Ainda o Rui Costa não se lembra de ir buscar outra vez o Cebolinha. Olha que Estamos a volta, precisar olha de que extremos, volta. calma, eu ainda tenho o número dele aqui gravado. Mas pronto, eu acho que os números dizem por si só. Acho que nessa temporada o Arrascaeta tem quase 50 participações em gols Pois é, em 65 jogos, 70 jogos, alguma coisa assim. pois eu acho que é até bom. Então,
é o melhor jogador, é o principal jogador, é um meio de criação que, principalmente no Brasil, já não se via há muito tempo ter um jogador desse estilo. E é o jogador hoje que realmente se sobressai um pouco. Que idade é que ele tem? Olha, eu acho que ele já é velho, 30, Pois, porque eu estou a perguntar porque ele 32. provavelmente não vai para a Europa assim. Não Dificilmente, se se ele prevê viesse. que ele saia do, É, do Brasil. Ainda por cima lá não, os não. salários são Eu acho que assim ele, absurdos. eu acho que ele já teve ali uma proposta ou outra para jogar na segunda prateleira da Europa, jogar nas Sim. Championships da vida, ou nas ligas turcas, enfim. Mas eu acho que ele preferiu sempre por ficar no Brasil. Até porque eu acho que entre se jogar a segunda divisão da Inglaterra, acho que, não sei, E, todo jogador acho que preferiria jogar de titular numa equipe garantida. e ele tem espaço na seleção dele, que Sim, espero não estar exato. a confundir os dois países outra vez. É Uruguai, não é? Não é Argentina. Uruguaio, Sim, sim, é exato. uruguaio. Apesar dele não apresentar tão bem o futebol dele na seleção, mas ele é convocado e ele já acho que já foi até para as duas últimas Copas do Mundo. É. Hum, muito bem. Bem, estamos a chegar a 45 minutos de podcast. Vamos só aqui falar um bocadinho da Liga Inglesa. Temos dois jogos para apostar: Newcastle, Chelsea e Tottenham, Liverpool. Vamos só olhar aqui um bocadinho para a tabela classificativa, só um segundo, da Premier League. Como é que nós estamos aqui? Arsenal continua no topo, mas depois daquele deslize com o Aston Villa, já só estão com 2 pontos de avanço. O próprio Aston Villa está em terceiro, atrás do City, com 33 pontos, e depois o Chelsea já se deixou distanciar um bocadinho. Depois ainda vem o Crystal Palace, o United em sexto, à frente do E o Liverpool, Chelsea pega o Aston Villa, se eu não que me é engano, nessa surpreendente. próxima rodada. Exato. Está ao rubro a coisa. O Aston Villa está a jogar bem. Bem, mas para apostarmos, vamos aqui ao jogo então do Newcastle-Chelsea, que vem neste fim de semana, Igor. O que é que tu achas que vai dar? 2-1 Chelsea. Ah, e só ainda aqui um Um ponto 2 que Chelsea, gol do Porto, que eu queria já 3-1 Porto, 3-1 gol do Porto. Samu. E outro sobre o Chelsea é que o Estevão muito provavelmente está saída para o Manchester City com a maior transferência da história do futebol Achas que sim? inglês. Saiu a notícia, tem passado nos S- jornais, é? Então, o que mais tem tido nesses últimos dias é cada vez mais quentes essas notícias. E, e dizem que sim, dizem que o Estevão tá machucado, tá lesionado, mas ele já até poderia. Não vou falar que ele está fazendo corpo mole ou não, não sei. Mas que ele já até talvez poderia ter voltado, mas que realmente é por causa desses acertos finais que tá acontecendo. É os jogadores que o Chelsea contrata, os jogadores que saem a meio do mercado de inverno, não é? Lembro Enzo Fernandes, senhor que esteve aqui no Benfica e que decidiu fazer corpo mole para sair para o Chelsea. Quem pela espada mata, pela espada morre. É só isso que eu tenho a dizer. E se o Estevão sair, desejo o melhor para a carreira dele, apesar de eu achar que se calhar era melhor ficar até ao fim Eu do também acho, contrato no concordo. Chelsea, visto que as coisas estão a correr bem e no que está a correr bem normalmente não se mexe. Mas pronto, vais apostar Estevão para marcar ou não? Vai estar fora da convocatória Não, para o Newcastle, estaria. certo? É, mas nessa partida em específico, 2-1 Chelsea e Cole Palmer. Com o Palmer. Muito bem, o que é que eu tenho aqui preparado para apostar? Vamos olhar. 2-2 Anthony Gordon. Eu vou apostar na Na força, magia. na magia do Newcastle, na magia do Nordeste da Inglaterra, e o Newcastle vai conseguir um 2-2. Se não conseguir ganhar o jogo, eu estive perto de apostar no Newcastle a ganhar, mas vou manter-me conservador no empate. Depois, Tottenham-Liverpool, Igor. Ambas as equipas em um bocadinho má fase. O Liverpool tem vindo a melhorar, no entanto, nos últimos 2 jogos, mas pode ser Hum. momentâneo, porque já vimos isto antes e depois eles voltam outra vez a perder. Eu Bem, acho que o maior problema do Liverpool é que tá sem o Joey Gomes, o Szoboszlai machucado, o Gakpo machucado. Até por isso é, que eu vou de 2-1 Tottenham, Colomwani. 2-1 para o Tottenham com golo de Colomwani.
É difícil saber qual é que é o ponta de lança do Tottenham em qualquer dia. Às vezes é o Richarlison, Sim, outras vezes é o Tel, outras vezes é o o Solanke. Colomani. O Solanke acho que não é por estar lesionado, mas enfim. É, o Solanke tá lesionado, sim, mas Eu acho realmente é que. uma. Diz, desculpa, realmente é. Não, realmente é uma incógnita. Todo jogo é um sorteio. é eu acho que o Liverpool vai continuar. O Tottenham é fraquinho e o Liverpool está em ascendente, acho eu, um ascendente psicológico. E eu gosto muito daquele que diziam que ia ser o suplente do Isaac e que neste momento não é assim tão suplente, que é o Ekitike, que tem sido decisivo em muitos jogos do Liverpool esta época. E eu gosto bastante dele, devo dizer isso. Tirou a camisola naquele jogo, que não devia ter tirado, mas tirando isso, é um jogador que eu até aprecio o futebol dele, é finalizador, faz-me lembrar o Cardoso. Então por isso eu vou pôr 0-1 com o golo do Ekitike. Tirando Olha, isso, o Ekitike é francês. Essa geração francesa, pelo amor de Deus, não acaba nunca a geração francesa. porra. De 2018 pra cá, Eu acho que a puta que seleção pariu. suplente da França era capaz Tá. de ir à final do Mundial com a seleção principal, Com a porra. seleção principal, exato. Porque olha, o Paris Saint-Germain tem uns 10 lá, Sim. suplentes. De 16, 17, 18, 19 anos. Porra. E colocaram ele pra jogar, eles jogam como se fosse algo, mais uma partida Eu já de os escola pra confundo ele. uns aos outros. Eu já não sei quem é quem. É o Não, Doueu, é o Maiulu. Eles aparecem, parece que o nascem. Emery. Estão no meio das pedras. Saem do PSG, depois já estão na Inglaterra. Há jogadores que eu Ah, descubro que são franceses e nem sabia. Tipo, realmente, essa geração francesa de alguns anos já tá assustando e não parece que vai acabar tão cedo. Mas pronto. bem, Era minha última deixa. deixamos apostada também o jogo da Supertaça espanhola, então, Igor. Uma Supertaça na Arábia Saudita é que vai ser jogada uma semifinal relevante, logo no dia anterior a nós voltarmos do podcast. E só para deixarmos uma aposta para a posteridade, já para o ano novo, Real Madrid Atlético de Madrid, Igor. O que é que tu achas que vai dar esse jogo para a meia-final? Não sabemos como é que costumam estar as coisas nessa altura, quem é que vai estar lesionado, quem é que Não sabemos nem se vai ser o Xabi Alonso. Exato, não sabemos se o Xabi Alonso ainda vai estar a treinar o Real Madrid nessa época, mas vamos aqui apostar. Qual é o Eu resultado e quem vou marca? de 3-2 para o Real Madrid. Mbappé. 3-2, O Mbappé. próprio Endrick, muito provável, já não vai mais estar no Real Madrid porque está sendo emprestado ao Lyon. Muito bem. Acho que isso vai ser bom para o Hendrick, o homem precisa de jogar. Sim. Eu vou apostar que o Atlético de Madrid vai ganhar ali no estádio Abdullah de Jeddah e vou pôr um 0-2 até bastante forte para o Atlético de Madrid com um gol de Álvarez, Julián Álvarez. É a minha aposta. E bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Tal como eu disse, voltamos só no dia 8. Boas festas para todos, bom Natal. Não se esqueçam de dar o gosto e subscrever o canal. Até rimas de Natal aqui. Alguma nota, Igor? Só desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que continuem a nos ouvir. Muito obrigado a todos e até à próxima.